Ficou para terça-feira a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Hoje, os parlamentares definiram como vão propor alterações no texto. A proposta da LDO define as regras para a elaboração do orçamento da União. Os parlamentares terão até terça-feira para apresentar destaques, ou seja, itens para serem votados separados do texto principal. Os destaques serão agrupados em 5 temas: metas fiscais, execução provisória do orçamento, obras com indícios de irregularidades, orçamento impositivo e metas e prioridades. O presidente da comissão mista marcou a votação dos destaques e do texto principal também para terça-feira. Mas, segundo o senador, a LDO só deve ser aprovada no plenário do Congresso na segunda quinzena de setembro. Nós estamos com a pauta do Congresso fechada por conta de discussão de vetos. E a próxima reunião marcada pelo presidente do Congresso é 17 de setembro. Portanto, a gente só poderia, de qualquer forma, votar a LDO depois de 17 de setembro, depois de destrancar a pauta. Antes disso, até 31 de agosto, o governo deve enviar ao Congresso a proposta de lei orçamentária para 2014. Se o governo mandar a LOA, como tem que mandar até 31 deste mês agora, o que vai haver é que nós vamos ter que retornar a LOA para que os pontos divergentes possam ser readequados. E o presidente Renan Calheiros anunciou em plenário que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, vem ao Congresso nesta quinta-feira para entregar o projeto de lei orçamentária anual, a LOA. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou sobre a primeira sessão temática da Casa, que deve acontecer na próxima quinta-feira, às 11 horas. De acordo com o projeto aprovado pelos senadores, as sessões deliberativas poderão ser transformadas em debates temáticos para discussões e votações de assuntos de interesse nacional. É uma discussão sobre reforma política que contará com a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Carmen Lúcia. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos ter a discussão de uma reforma eleitoral, objetivando reduzir mais custos. E na sessão temática nós vamos começar a discutir a reforma política na sua essência. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, veio ao Senado explicar operações de crédito em favor do grupo EBX, do empresário Eike Batista. Ele falou sobre esses e outros temas durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. Antes, os senadores votaram o projeto que trata do fuso horário no Acre. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que restabelece o fuso horário do Acre e de parte do Amazonas. Originalmente, o fuso na região tem 2 horas a menos do que o horário oficial. Uma lei aprovada em 2008 igualou o fuso ao de Brasília. Em 2011, por meio de referendo, os acreanos decidiram pela volta da diferença de 2 horas. Agora, a senadora Vanessa Graziotin apresentou uma emenda de redação para permitir que os municípios amazonenses atingidos pela proposta possam manter o fuso atual, igual ao de Brasília. Ouvimos os 13 municípios do estado do Amazonas que estão sendo afetados. E nessa confusão de muda a lei, volta a lei, muda a lei, qual foi o resultado? Dos 13 municípios do Amazonas, 10 não querem voltar ao horário antigo, querem permanecer como estão. 3 querem voltar ao horário antigo. Então, qual foi a ideia? Por que apresentei a emenda? Uma emenda de redação, senhor presidente, uma emenda de redação apenas separando o Amazonas no mesmo artigo, separando o Amazonas num item e o Acre no outro. A bancada do Acre temia que a senadora estivesse propondo uma emenda de conteúdo, o que faria com que a matéria voltasse à análise da Câmara dos Deputados. O povo foi às urnas e disse que não queria a mudança de horário. Eu não estou entrando no critério se o horário é bom, se o horário é ruim. É que nós temos uma decisão de um referendo que precisa ser respeitada. Nós temos realmente a compreensão de que se trata de uma emenda de redação. Vale ressaltar que esse ano de 2013 é o ano em que nós estamos completando 100 anos da instituição da Convenção do Fuso Horário no Brasil. E exatamente por isso também nós temos uma simbologia aqui para resolver. Na segunda parte da reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos ouviu as explicações do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, sobre facilidades de crédito concedidas ao empresário Eike Batista.
O jornal O Estado de São Paulo, no último dia 15 de julho, publicou uma matéria denunciando a concessão de alguns privilégios, na visão do jornal, a empresas do empresário Eike Batista. Segundo a publicação, os contratos firmados entre o BNDES e o Grupo EBX foram alterados para beneficiar o devedor. A reportagem afirma que foram aceitas garantias em ações das próprias companhias ou bens que ainda seriam adquiridos. Nós observamos rigorosamente todas as normas da CVM. Buscamos observar e observamos rigorosamente as normas da CVM e as normas do Banco Central em relação à análise cadastral, à análise de risco, etc. Outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos dá prioridade às pessoas com deficiência para receber a restituição do imposto de renda. A proposta tinha sido votada no dia 20 e foi aprovada hoje em turno suplementar. Agora vai para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para deliberação pelo plenário do Senado. A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que isenta os hotéis e pousadas do pagamento de direitos autorais sobre a execução de músicas nos quartos. A autora da proposta, a senadora Ana Amélia, argumenta que a cobrança só pode ser feita em locais onde fique caracterizada a execução pública da música, o que não ocorre nas unidades individuais de hospedagem. A matéria segue para a votação final na Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Meio Ambiente discutiu as vantagens e os riscos do gás de xisto. A nova fonte de energia, descoberta recentemente, já representa 40% do total do gás extraído nos Estados Unidos. No Brasil, os primeiros leilões para exploração serão feitos ainda este ano. Diferente do gás convencional, que no subsolo fica armazenado nos espaços entre as rochas, o gás de xisto aparece impregnado nas rochas. Sua extração só foi possível com o desenvolvimento de uma nova tecnologia chamada de fratura hidráulica, um processo que envolve explosões no subsolo e a injeção de bilhões de litros de água misturados a produtos químicos. Em novembro, o Brasil vai leiloar as primeiras áreas para exploração do gás de xisto em território nacional. A grande vantagem desse gás é o seu custo, que pode ser até 80% mais barato do que o gás convencional. Mas a extensão dos danos ambientais provocados pela exploração do gás de xisto ainda é uma questão polêmica. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis garantiu que apenas 0,5% do volume de água injetado no subsolo é formado por produtos químicos. Ele disse também que esses produtos não oferecem riscos para a saúde. Não é nada fora de parâmetros que se conheçam. Não existe nenhuma forma de produção de energia no mundo, seja eólica, seja solar, que não produza algum impacto ambiental. A questão é mantê-lo nos níveis de tolerância que a sociedade exige, de tal maneira que a gente possa mitigar ou impedir ou compensar qualquer problema. A França proibiu, a Austrália proibiu. E nós vimos recentemente uma mega manifestação diante da Casa Branca, pedindo para que os Estados Unidos não explorem o gás de xisto em território federal e em reservas indígenas. Os convidados também destacaram os efeitos provocados pela chegada do gás de xisto na economia norte-americana, onde ele já representa 40% do total de gás natural produzido. Na visão deles, vai atrair indústrias que antes saíram dos Estados Unidos e agora estão voltando para os Estados Unidos. Muda a matriz energética da maior economia do mundo, não é pouca coisa. Nós, se não quisermos ficar para trás, temos que aprofundar o debate, buscar conhecer essa matéria e entendendo que a geografia do petróleo e de outras fontes de energia muda, com os Estados Unidos fazendo uma opção, como está fazendo pelo gás de xisto. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Assista a seguir a reapresentação da sessão plenária desta terça-feira. Boa noite e até amanhã.